Ô, professor, você até citou, né, a notícia ali do Trump, né, pedindo ali para a China quadruplicar a compra de soja. Se de fato a China atender a esse pedido, né, de Donald Trump ampliar fortemente as compras de soja americana, qual pode ser o impacto para nós aqui do Brasil, que hoje somos aí um dos principais, né, fornecedores, inclusive, deste produto para o mercado chinês? Olha, a gente tem construído dois cenários para a soja, né? Um cenário é que realmente, no longuíssimo prazo, a gente tem uma ameaça aí de outras regiões produtoras de soja. Agora, é uma coisa curiosa, a China exportar soja para os Estados Unidos quando ela precisa importar soja do Brasil, né? O que eu acho que pode, a gente tem que ficar no radar, aí o que pode começar a acontecer é de repente, a gente está vendendo soja para a China e a China vendendo a nossa soja para os Estados Unidos, né? Ou você vendendo carne para o México e o México vendendo a carne para os Estados Unidos, que é o que aconteceu um pouco com o petróleo russo. O maior importador de petróleo russo do mundo era a Arábia Saudita, que é o maior produtor. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas dinâmicas e também ter um pé atrás, porque a gente está falando de BRICS, Índia, China aqui como nossos salvadores, mas a gente não tem contrato assinado com eles, né? De repente, alguma virada no ambiente chinês, né? Depende do que eles negociarem com os Estados Unidos amanhã, pode até nos prejudicar. Então, a gente tem que ter ação, mas em pontos pontuais, assim, eu não acredito que a China consiga fazer essa mudança, até porque o jogo geopolítico está sendo bom para ela. Né? Ela está se aproximando de Brasil, de Índia, né? Que é até uma coisa interessante do ponto de vista geopolítico. Então, eu não creio que ela vá substituir assim, mas pelas beiradas ela pode fazer sim, apesar de não ter esse volume de soja necessário para ocupar esse espaço com os Estados Unidos. Eu até pergunto, né, porque a gente está vendo essa possibilidade ainda, né, uma possibilidade desse tipo de acordo, mas um pouco mais ali, talvez, de um entrosamento que possa vir a acontecer entre China e Estados Unidos, e eu falo isso até porque a gente teve um acordo inédito com a NVIDIA e também a AMD ali, cedendo até 15%, né, da receita na China ao governo americano. Você acredita, né, que este acordo, ele realmente pode ser algo mais pontual, um caso isolado, ou ele pode até mesmo ser visto como um modelo para outros setores? Olha, é muito interessante isso. Primeiro que mostra que as margens dessas empresas são gigantescas, né? Quer dizer, se você consegue dar 15% para o governo, significa que você tem uma margem gigantesca, né? Nesse curto prazo, o que a gente percebeu é que muita gente está cedendo para o tarifaço, né? Então, Japão, União Europeia, a China talvez faça um braço mais forte, mas ela é pragmática em termos de mercado, né? Então, você tem num curto prazo esse aumento. E a gente está saindo de uma média de tarifas próxima a zero nos Estados Unidos para 20%, que é alguma coisa muito parecida do final do século XIX, né? Que os Estados Unidos era protecionista. Então, a gente está num movimento de aumento de protecionismo. O que vai acontecer numa estabilização disso é uma queda de margem para um monte de gente. Então, quem tinha margens muito elevadas vai comer um pouco dessa margem, né? Mas eu acho que isso tende a se acomodar, até porque não dá para o Trump manter esse movimento ad eternum, entendeu? Uma hora ele vai ter que estabilizar isso. Só que se ele estabilizar com as tarifas médias em 15%, 20%, a arrecadação americana e o fortalecimento ali do mercado americano vai atender o que ele quer. O grande risco para ele é inflação. Então, eu acho que há possibilidade de outros acertos assim estranhos, né, pouco convencionais, mas é muito no intuito de resolver o problema e vamos continuar negociando, senão eu paro minha produção, paro minhas exportações, isso é o pior dos mundos.